Na Bíblia relata que para livrar o povo de Deus dos filisteus, ele ouvira o povo e ia trazer através de uma pessoa, que seria Sansão, o livramento, que seria uma grande força dada a ele para poder livrar desse povo perverso, que eram os filisteus. Porém, antes do nascimento de Sansão, foram dadas algumas leis por Deus através de um anjo, que seria que ele não poderia comer da carne, ou que viesse do sangue, ou que fosse impuro, que ele também não poderia cortar nem a barba nem o cabelo, do jeito que eu tô, nem a barba nem o cabelo, não poderia passar navalha, ele não poderia se relacionar, ou seja, ter casamento ou uma amizade com o povo que não fosse de Deus. E tantas outras, que ele poderia beber bebidas fortes e várias outras leis. E os pais dele obedeceram, foram fiéis a Deus e tiveram a Sansão. E Sansão foi crescendo e ele foi vendo a sua força. Porém, Sansão, quanto mais crescia em força, mais fraco ele era espiritualmente, mais fraco ele era em pensamento. Não adianta ter um físico forte se sua mentalidade é fraca. E Sansão já quis, depois de um tempo, vai decorrer na história, ele quis se relacionar com uma pessoa de fora. E o seu pai falou: Sansão, tem tantas pessoas melhores aqui no povo de Deus, por que você quer ir lá fora? Porém, no ato de rebeldia, ou até mesmo por se achar forte demais, por se achar independente demais, Sansão foi até aquele povo e se relacionou com uma pessoa que não era do povo de Deus, que já era uma desobediência. E no caminho indo para buscar aquela filisteia, Sansão dá de cara com um leão. Porém, na Bíblia relata que a unção de Deus, do Espírito Santo, desceu sobre ele e ele rasgou aquele leão como se fosse um pedaço de papel. Na volta, Sansão pensou: eu quero voltar pelo mesmo caminho e ver como que o leão ficou, para se gloriar, de certa forma, da força e daquilo que aconteceu naquele momento. Sansão voltou ao caminho. Quantas vezes nós erramos? Achamos que nós estamos fortes, achamos que nós somos uau, nós somos os Chuck Norris de Deus, somos os Braddock espirituais. Porém, nós queremos sempre voltar e ver aquilo que a gente matou, ou ver aquilo que já está morto. Não faça isso. Foi uma desobediência de Sansão, porque quando ele encontrou aquele cadáver, quando ele encontrou aquela carcaça daquele leão, que já estava em decomposição, tinha uma colmeia de abelhas selvagens lá dentro. E Sansão foi lá, pegou aquele mel e levou seus pais, e não contaram que fora de forma impura. Qual que é o resumo de tudo isso? Eu contei a história de uma forma bem rápida, não muito clara, mas que a desobediência de Sansão não foi apenas na parte da mulher, não foi apenas a parte de ter comido aquilo que era impuro, mas ele voltou atrás, ele voltou àquilo que estava morto. Não volte naquilo que está morto. O que está morto deve permanecer morto. Aquilo que Deus já matou, aquilo que Deus tirou do seu coração, deve permanecer morto e lançado no mar do esquecimento. Não queira lembrar. Quando a gente mexe com aquilo que está morto, nós conseguimos trazer algo pior para a nossa vida, porque nós ficamos com um sentimento ruim e talvez tendo saudade daquilo que não pertence a Deus, daquilo que já nos fizeram mal algum dia. Sejamos fortes em mentalidade, em espiritualidade. Tanto que Sansão foi fraco e acabou se relacionando com uma prostituta, que conseguiu o persuadir e trazer o segredo, que era cortar os cabelos para perder a força dele, e foram entregues aos filisteus. Ele ficou cego, careca e já estava perdido. Por quê? Porque não ouviu aquilo que Deus tinha para ele. Ele não se atentou às leis que tinham. Nós temos leis. Nós precisamos ter uma conduta perante Deus. Não adianta querer ser independente só por achar que é forte na palavra, só para achar que tem uma certa força, uma certa experiência. Nós sempre seremos fracos quando nós achamos que estamos fortes. Cuidado para que não caia aquele que está de pé. E o erro de Sansão foi achar que ele era forte demais. E não era, apenas no físico. Porém, nos últimos instantes, Sansão estava amarrado nas pilastras da onde que estavam reunidos todos os filisteus. E ele falou: Deus, eu sei que eu pequei contra ti,
me perdoa e peço, me dê por a última vez a força que o Senhor me dera outrora. E Deus, como sempre, sendo misericordioso e também mantendo o seu propósito, Ele concedeu, o Espírito Santo desceu ali, manifestou a ponto de Sansão ter quebrado aquelas pilastras que ele estava amarrado. E ele, na Bíblia relata que ele matou muito mais pessoas em morte do que em vida. Talvez você fale, cara, eu voltei para aquilo que estava morto, eu estou me sentindo um fraco, me pegaram de jeito e eu estou aqui caído no chão. Saiba que Deus ainda quer te dar forças, Deus ainda pode te levantar, mas não cometa o mesmo erro. Tenha o propósito, se eu quero levantar porque meu foco e meu conhecimento é que Deus está comigo e eu preciso viver para Ele, e é assim que eu não cairei e ficarei nessa situação de novo. Tome cuidado, você não é forte demais, nós não temos mérito algum, nós não merecemos estar vivos, nós não merecemos nada. Jesus morreu para que nós possamos ter vida e compartilhar para todos. Então nunca ache que você está forte, porque nós não somos fortes. A carne sempre está pronta a nos trazer, a oferecer as coisas que vêm dela, tanto do passado ou coisas por vir que vêm aparecendo. Então cuidado com aquilo que a carne te oferece. Não ache que você está forte. Sempre desconfie da sua força. Mas antes, sempre esteja fortalecendo o seu espírito pela palavra, pela oração. Sempre esteja fortalecendo a sua mente pelas companhias e também pela obediência a líderes e a seus pais. Não ache que você é forte o suficiente. A vida, o mundo, o inimigo sempre vai achar um jeito de te derrubar. Mas se você estiver firmado em Deus e reconhecer que a tua força vem dele, jamais cairá. O inimigo jamais achará um jeito, porque com Deus ninguém pode.